Donc, esse aqui já falei em francês. Agora eu vou falar a mesma coisa em português. Eu falei em francês como se um nativo falasse com você. E, de repente, vocês pegaram algumas palavras, você entendeu o contexto e assim por diante. Agora, o que acontece? Eu vou falar tudo isso de uma forma resumida em português para que você associe uma coisa com a outra, tá bom? Então, o que eu falei? Gente, eu vou falar de 4, 5 eventos importantes da Revolução Francesa. A Revolução Francesa, vocês precisam saber que ela não durou um mês, 2 meses. Quando a gente fala de Revolução Francesa, a gente fala de 10 anos, um período de 10 anos, de 1789, 1789 a 1799. 10 anos, d'accord? Isso é importante. O que estava acontecendo na época? E o que houve? Primeira coisa que eu falei, tá? Tô fazendo um resumo do que eu falei em francês. A situação econômica e social, inclusive, da França era dramática, muito grave. Ou seja, muita gente morrendo de fome. E na época nós tínhamos 3 ordens. Não sei se fala de ordens, né? Eu acho que fala de ordens. Tínhamos o tiers-état, o terceiro estado, tinha o clero e tinha a nobreza. 3 classes sociais. Sendo que, obviamente, o terceiro estado era 95% da população, 90% da população. A nobreza diretamente do rei, tá? Porque nós tínhamos um rei, que chamava Luís XVI, Luís XVI. E o que aconteceu? Situação dramática, pessoas morrendo de fome. O preço, eu falei, inclusive, não sei se vocês entenderam, hoje na Bolsa de Valores, ainda hoje, nós temos um índice, que é o índice Big Mac. Tá? O Big Mac fez tanto sucesso no McDonald's que ele virou um índice, tá? De referência. Não tem a moeda de referência o dólar, o euro, ouro e assim por diante. Tem o índice do Big Mac. Então o que acontece? Se você vê uma evolução de um produto que você gosta, e você fala, pô, hoje em dia tá 3,5 vezes Big Mac, tipo, ele vale 3,5% do Big Mac. 4, 5, 6. Ele virou uma referência. Então o que acontece? Situação econômica muito drástica, dramática. O valor do pão, que era a referência, porque as pessoas comiam muito pão. Muita pobreza, vamos comer pão, beber água e enche a barriga e acabou. Ele tinha aumentado em 75%. Gente, vocês têm que entender isso. 75% de um povo que já não ganhava muito. As colheitas, les récoltes, foram péssimas. Então, olha só, da onde que eu vou tirar o dinheiro? Não tinha Bitcoin na época. Não tinha outras atividades. A parte de indústria de serviço era muito fraca, obviamente, não é? Então, o que acontece? Era muito colheita, le côté paysan, o lado de campos mesmo. Então, o que acontece? Situação dramática, o povo está morrendo de fome. E versus o quê? A realeza, que realmente a realeza faz o quê? Ela está vivendo em cima dos outros. Por quê? Quem paga imposto na época, imposto sempre existiu, é bíblico. Quem paga imposto é o tiers-état. A noblesse não paga e o clergé não paga. Olha só, o que mais tem dinheiro não pagam. E pô, tá de sacanagem. Chega uma hora que, pô, o povo fala chega. E outra coisa, eles tinham outro direito, que era o direito de caçar. E o tiers-état não podia caçar. Então imagine, só podiam viver de colheita. A colheita não foi um sucesso, do que a gente vai viver, tá? Então o que acontece? Nós chamamos essas 3 classes sociais e, obviamente, uma existência de privilégios. Muitos privilégios. O fato de um pagava imposto, os 2 outros não pagavam. Os 2 podiam caçar, um podia caçar, nobreza, outros não podiam caçar. Então, o que acontece? Dia 20 de junho de 1789, tem o que a gente chama, não vou entrar em detalhes, mas, digamos, a Assembleia, tá? Que a gente chamava em francês os Estados Gerais, les États Généraux. A Assembleia que é feita de quê? De tiers-état, de clergé e de noblesse. De nobreza, de clero e de terceiro estado. Eles se reúnem e, obviamente, a nobreza e o clero se unem porque o terceiro estado quer mandar aprovar algumas leis em favor do povo e não passa. Bom, esse aqui, estamos em julho de 1789. 3 semanas depois, simples assim, a Revolução inicia. Como que ela inicia a Revolução? 14 de julho, tá? O que acontece? Um monte de pessoas se revoltam, uma rebelião total, geral. E o que eles fazem? Eles vão lá no Hotel des Invalides. Quem já foi para Paris sabe que no Hotel des Invalides tem aqueles canhões, tá? E tinha armas e canhões lá. Então, eles roubam as armas e eles vão na porta da cadeia royal, da realeza. Que na época, essa cadeia royal é a Bastille.
E La Bastille era a autoridade do rei, era o símbolo da autoridade do rei ou da ditadura do rei, porque era só falar, fulano, você está preso, não tinha processo, o rei, ordem divino, literalmente, vai preso, acabou. Então, o que eles fazem? Eles atacam a Bastilha, é por isso que a gente fala de prise, a tomada da Bastille. Eles atacam, liberam os presos, tinham 7 presos, não tinha muita gente, tá? E o que acontece? A revolução começa. Então, o povo simplesmente quer pegar o poder porque eles não conseguem juntar. Tipo, no final do mês, nem precisa chegar no final do mês. Eles simplesmente ficam sem dinheiro e morrendo de fome. Então, eles estão de saco cheio, literalmente. Eles pegam a Bastilha e o que eles fazem? De uma forma paralela, tem essa revolução. Essa aqui em 14 de julho. Um mês e meio depois, dia 26 de agosto, o que acontece? Para tentar acalmar essa revolta, falei, pô, gente, vamos fazer o seguinte. Então, vamos fazer o que a gente chama o sermão. Le sermão du jeu de paume. O jeu de paume era uma salinha que ficava em Versailles, que chamava le jeu de paume. Então, ficou le sermão. Vocês vão me ajudar, le sermão. Le sermão e os 3 poderes. Poderes não. Os 3 representantes da população. O clero, a nobreza, o terceiro estado se reúnem e falam, cara, não vamos sair daqui enquanto não tivermos uma nova Constituição. Digamos, um marco inicial. Chega de ser passado. Estou falando de uma forma resumida, para vocês entenderem. Lembre-se que a gente estava numa monarquia absoluta. O rei tinha todos os poderes. E vamos passar, a partir desse momento, uma monarquia constitucional. Ou seja, aí que nasce a famosa juramento. Então, obrigado. Sermão, juramento. Por isso que estava com... Tá legal. Juramento. E por isso que passamos de uma monarquia absoluta a uma monarquia constitucional. E aí nasce o quê? A famosa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Que, inclusive, na ONU, 97% dos países, né, aderem a essa declaração. O que essa declaração fala? Acabou. Eu tenho agora o direito de ser respeitado como homem. Inclusive, tem que saber que essa declaração ela faz parte da nossa... Ela está no preâmbulo da nossa Constituição atual. Ou seja, ela tem valor constitucional. E ela coloca que... Ela fala, vocês têm direitos naturais e imprescritíveis. Né? Ou seja, a liberdade. O direito da liberdade. Eu sou livre, eu não posso ser escravo, não posso nada. A propriedade. Eu posso ter meu pedacinho de terra e meu ponto final. O fato de me sentir seguro. O fato de não ser oprimido. Isso está entrando dentro dessa declaração. E, obviamente, tem uma coisa muito importante também, que é a separação dos poderes. E quando você separa os poderes, você acaba enfraquecendo o sistema. Então, lembre-se da data. O 26 de agosto de 1789, boom, acontece isso. O 14 de julho, tá? Estou pensando em francês. Dia 14 de julho, obviamente, como a simbólica que a Revolução inicia, virou a nossa festa nacional. A festa que, sabe o quê? A liberdade, finalmente, a Revolução iniciou e a liberdade foi devolvida para o povo. Então, por isso que todo dia 14 de julho é feriado e a gente celebra, tem bailes nos bombeiros de Paris. Todos os bombeiros, corpos de bombeiro, tem bailes que você pode ir lá de graça. Eu acho que vale a pena, se um dia vocês forem para a França, vale a pena. Tem o desfile, obviamente. É uma festa nacional porque é a simbólica da liberdade. Isso, estamos em 1789. Mas vocês entenderam que ainda tem rei. O rei Luís XVI, ele tá aí, mas ele não se conforma. O que ele tentou fazer, inclusive, nessa época? Ele tentou chamar as potências estrangeiras, inclusive a Espanha, que são irmãos, são primos, les Bourbons, para falar, me ajuda, cara, eu tô perdendo a realeza. E como tinha muitas realezas na Europa, eu falei, caramba, você inicia na França, daqui a pouco vem no seu país, dá o exemplo, então vamos acabar com isso. Tentaram, só que o francês existiu. E isso é para lembrar um pouquinho o que aconteceu há 2, 3 anos atrás com os coletes amarelos. Que por conta de aumento da gasolina, literalmente as pessoas quebraram, a gente quebrou Paris, literalmente, que eu fiquei assustadíssimo. Falei, caramba mesmo, é loucura. Tipo, eu sei que o francês, o brasileiro é mais calmo. O francês, ele se revolta e quebra tudo mesmo. Então, um pouquinho no nosso sangue isso. E quase que foi a tomada do Arco de Triunfo. Se vocês lembram das imagens, era uma imagem de uma guerra civil, literalmente, com os coletes amarelos. Então, não fica tão
diferente, hein? Aumento do pão em 1789, aumento em 2018, 2019, da gasolina, que a gasolina, pô, sem gasolina a gente não faz nada, chega. Imagina se eu sempre falo a mesma coisa, se o francês morasse aqui no Brasil, já teria quebrado a metade do país, porque, pô, passar de R$4 para R$6 assim, do nada, a gente está reclamando de 5%, 10%. Donc, só para voltar, petit aparté, fiz uma digressão aí, só para voltar, passamos de uma monarquia absoluta à monarquia constitucional. O rei ainda está aí. Só que o rei comete o erro 2 anos depois, 20 de junho de 1791, o que ele faz? Ele se manda. Ele é burro. Ele se manda com Marie Antoinette, e aí os franceses falam, tá de sacanagem. Já vivemos muito mal por conta da sua política, que você foi realmente um cara que não ajudou o teu povo. E ainda você foge, chama as potências, os outros países, para invadirem de novo, para retomar o poder, e você ainda foge. Aí traição. Outra traição. Alta traição. Pegam ele em Varennes, capturam ele, mandam ele de volta, e 21 de janeiro de 1793, às 10h20 da manhã, às 10h20, bum, cortam a cabecinha dele. E meses depois, 16 de outubro de 1793, e foi um processo rápido, né? Traiçoeira, acabou. Marie Antoinette de Áustria, Marie Antoinette, a mulher do Luís XVI, também guilhotinada. Donc, e isso que vocês lembram. O que aconteceu depois? Entre 1793 e 1799, teve o período da terror, o terror que aconteceu. E aí entram vários nomes. Eu quero falar para vocês de Marat, Robespierre, Danton, que foram símbolos da Revolução. Marat morreu na banheira dele, tá? Porque aí virou aquela rincha política. Tipo, Marat, Robespierre, vou mostrar as fotos depois para vocês. E Danton, que foi até ministro da Justiça, ele tinha uma cara meio esquisita, enfim. Mas ele falava muito bem, muito eloquente. O que aconteceu? Esses três foram contra o rei, obviamente. Não ia ser contra o rei, mas contra o rei para a Revolução, digamos, para que tivesse uma mudança. Só que depois, entre eles, se atrapalharam. E depois teve uma rincha entre o que a gente chama les montagnards, das montanhas, e les girondins, que é da região de Bordeaux, enfim, les girondins. E teve uma rincha aí de partido político, literalmente. Um querendo acusar o outro, que fez isso. O Danton foi acusado que ele queria colocar uma ditadura mesmo, tipo, dominar. E simplesmente, tanto o Danton quanto o Robespierre foram guilhotinados. Então foi esse período muito forte na França. E depois, 1800, até 1799, em 1804, já chega um cara que chama Napoleão Bonaparte, e que vai virar o cônsul aí, o imperador da França, durante 11 anos, até 1815. Depois, tem outro rei, que é Charles X, que entre 1815, ele cai em 1830, e aí temos praticamente o último rei, em 1830, que vai... Inclusive não foi nem rei da França, importante isso, tá? Foi o rei dos franceses, que é totalmente diferente. A gente está falando de Luís Felipe I, tá? Que até ele vai reinar na França, mas não foi rei da França, foi rei dos franceses. Totalmente diferente, né? Até 1848 e acabou. 1848 a gente tem a nossa Segunda República até 1852. A nossa Terceira República vai começar em 1870 até 1940. E de 40, não é nunca de 40 a 40, porque depois sempre tem uma fase onde não tem nada, tá brigando para tentar aprovar umas coisas novas. E depois de 46 a 58, a Quarta República, de 58 até o dia de hoje, a nossa Quinta República, que é se você falar a diferença entre a Terceira, Quarta e Quinta República, o presidente tem mais poder, tá? Hoje em dia, que antigamente. Simplesmente isso. Ele pode dissolver a Assembleia Nacional, pode fazer o Parlamento, e vamos entrar em detalhes. Mas é isso. Então, o que acontece? Saiba que Marat, que morreu na banheira, assassinado, ele foi o defensor da Revolução. Mais uma vez, uma menina... vou mostrar chama Charlotte Corday, que era aristocrata, ela queria acabar com esse cara, que ela estava com medo, que ele justamente botasse fogo no povo de novo, que tivesse outra revolução, e matou ele na banheira dele. Bom, foi um resumo, tá?
Mas saibam que as grandes datas, 1789, 14 de julho, bum, uma revolução. O cara pega e sempre fala, é interessante entender as cores da bandeira francesa, bleu, blanc, rouge, azul, branco e vermelho. O branco é a cor da realeza e o azul e o vermelho são as cores de Paris. E a revolta foi aonde? Em Paris. E está vendo? É tipo, nós estamos enquadrando, cercando a realeza. E obviamente o vermelho é a cor do sangue também, né? Porque teve muito sangue, enfim, foi terrível. Mas sabe que o azul e o vermelho são as cores de Paris que encerclam, que cercam a realeza.